Você não vai ser um ex coisa nenhuma, você vai ser um filho de Deus. Ainda que não esteja bem resolvido aqui dentro, você não vai enfrentar essa vida como alguém que perdeu, mas vai enfrentar essa vida como alguém que anda com Deus e é submisso àquilo que Deus está fazendo. Vamos ouvir a palavra de Deus? Eu gosto muito de Davi. Acho que Davi é um personagem bíblico que humaniza muito o reino de Deus, porque ele é muito parecido com todos nós, né? Seus erros, seus impulsos, um homem muito intenso, mas que viveu o que poucos viveram. Eu não creio que Deus tem filhos preferidos. Eu não creio que Deus olha para alguém e fala assim, ó, você vai ser o cara, e você vai ser mais ou menos. Eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não é seletivo. Deus amou o mundo. Mas se o amor de Deus não é seletivo, por que alguns recebem mais de Deus e outros menos? Por que, por exemplo, Davi, em Atos capítulo 13, versículo 22, é chamado por um homem segundo o coração de Deus? Eu queria ser chamado. Lá vai o Diego, homem segundo o meu coração. O Abraão, o pai da fé. Enquanto o capeta é o pai da mentira, Abraão, o pai da fé. O que fizeram esses homens? O que tinham eles? E eu queria, em nome de Jesus, que esta palavra que vou trazer aqui hoje, de forma bem objetiva, falasse com você. Para mim, talvez o episódio mais famoso de Davi seja ele contra o Golias. Mas esse para mim é a passagem mais linda da vida de Davi. Para mim isso é mais importante, o que ele fez aqui é mais importante até do que derrubar o Golias, sem dúvida, a força que ele colocou aqui. E quero ler com vocês então, livro de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. É sem dúvida a experiência de Davi preferida para mim, e eu creio que Deus vai falar conosco nesta tarde e noite já. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Verso 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Não estou entendendo. Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste.
mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Feche os olhos. Nós temos alguns minutos antes de você ir para casa, retomar sua vida real lá fora. Peça ao Senhor que fale com você. Não saia daqui sem uma palavra. Não saia daqui sem ter a certeza do que Deus quer de você. Peça para Ele. Espírito Santo, a letra sem o Espírito é morta. A letra sem o Espírito é morta. Não é filosofar sobre a Bíblia. Deus não é ler uma narrativa. É o teu Espírito conosco, alcançando os vazios dos corações, alcançando a alma, trazendo uma revelação que nem eu, como o instrumento que tu vais usar aqui, tenho noção do que tu vais falar com eles. Não tenho a mínima noção de como esta palavra vai impactá-los, vai preenchê-los, vai direcioná-los. Eu só peço uma coisa: fala na tua multiforme graça, no teu poder, ó Deus Espírito Santo. Toma este texto bíblico e encha-o do Espírito Santo. Toma esse texto bíblico e incendeia nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus. Esse texto é um episódio decisivo da vida de Davi. Como eu disse a vocês, Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem filhos prediletos, mas a pergunta que fica é: por que alguns chegam mais longe que outros? Por quê? Porque alguns têm um nível muito alto de submissão àquilo que Deus está fazendo. Nem todos nós somos submissos no nível que precisamos. A submissão a Deus deveria ser algo muito profunda. A submissão à soberania de Deus, à decisão de Deus. Isso para nós, por conta do pecado que inflou o nosso ego, e ser submisso a uma decisão de Deus, é algo que faz uma luta na nossa alma. Batalhamos. Nesse texto vemos um rei. Ele não é qualquer um. Ele é um homem que está acostumado a mandar. Ele tem coroa, ele tem cetro real. A vida dele é tomar decisões. Um rei não se submete a ninguém, salvo a Deus. Ele só tem abaixo dele homens que se curvam. Mas agora vem uma situação que aquele que não se curva a ninguém é obrigado a se curvar. Porque maior autoridade que ele tenha, por maior exército e treinado que seja, por mais ouro, por mais palácio, ele se deparou com uma vontade que ele não tem como mudar. Davi comete um adultério. Ele se deita com a mulher de Urias, Betseba. Essa mulher engravida. Ele tenta de todas as formas encobrir o que fez. E o texto que li a você, no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 15, o profeta Natã entra no palácio e diz: olha, Deus viu o que você fez. E há um preço. O preço é: a criança não vai sobreviver. Eu não sei se você já passou por um trauma na família, com o pai, e você fala assim: olha, quando eu crescer, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Ou então você foi penalizado na vida por uma ação de alguém, aí você fala assim: olha, quando eu tiver o poder de tomar decisões, a minha geração não vai passar por isso. Não sei se você se lembra, mas Davi sofreu por um erro do pai, quando ele era criança.
quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, dizendo que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel, o pai de Davi não o selecionou para ser rei. Mandou ele para o pasto, porque ele não era tão bonito, tão alto, tão belo quanto Abinadab, Eliabe, enfim, os outros irmãos. Por um erro do pai, Davi sofreu. Se não fosse Samuel ouvir Deus, porque nem o próprio Samuel acreditava que o garoto poderia ser o rei, Davi sofreu. E agora ele está fazendo com o filho a mesma coisa que o pai fez com ele. Deus está dizendo: por conta do teu erro, essa criança não vai viver. É a explicação que eu tenho para Davi abandonar a coroa. Ele fecha o pórtico real, ele diz: não vou receber ninguém. Ele já sabia o poder da fé, ele já tinha matado leões, urso, ele já tinha visto o que era uma pedrinha derrubar um gigante, e ele falou: eu vou me isolar, porque eu vou reverter essa situação. Eu imagino que era muito mais do que perder um filho, era reviver algo, uma criança sofrendo pelos erros do pai. Ele sofreu pelos erros do pai, e agora aquela criança que nem tinha nascido, Deus disse: ela não vai viver por conta do teu erro. Davi, ele abre mão do trono, ele para de comer, para de beber, se veste de pano de saco, ou seja, fica nu, e coloca pano de saco como se fosse pano de estopa. Por que um pano de saco? Porque não permitia dormir. A pele do corpo em contato com o pano de saco dá coceira, e é um pano que não permite transpiração, então o corpo continua suando e há uma coceira infernal, então a pessoa não consegue dormir. Ele se deita no chão e ele faz um jejum, porque o objetivo dele é tocar o coração de Deus. Ele diz: eu não aceito perder esta criança, eu não aceito que meu filho morra. Davi era um garoto, um rapaz, um homem humilde. Ele não estava com o problema de dizer para Deus: ó Senhor, eu errei. Davi se arrependeu. Se você pegar salmos de Davi, existem vários onde ele não tem dificuldade em se humilhar, em se arrepender. Mas o que estava em jogo aqui era qual era a punição que Deus estabeleceu a ele. A punição é: essa criança não vai sobreviver. Não vai. Ele para tudo. Mas no sétimo dia que a criança tinha nascido, não teve jeito. Ele ficou 7 dias sem comer, 7 dias sem sentar no trono, 7 dias sem coroa real, 7 dias lutando, mas não teve jeito. No sétimo dia, a criança vem a óbito. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro de socorrer um amigo no hospital. Ele teve parada cardíaca. E quando você entra num pronto-socorro com uma pessoa que está com falência, morrendo, ele entra numa sala de choque, fecham aquela porta, e você fica ali fora, com o coração na mão. A sua razão começa a gritar dizendo: não vai ter jeito, porque você sabe como aquela pessoa chegou no hospital. Mas você torce por um milagre. Você está ali fora torcendo por um milagre. Você não tem notícia. E ali passaram-se 40 minutos. Eu estava do lado de fora. E daqui a pouco passa uma maca com um corpo dentro de um saco preto fechado. E pela circunferência, pelo tamanho do corpo dentro do saco, a minha razão disse: é ele. É ele, ele morreu. E ninguém veio dar notícia, mas a minha emoção dizia: não é ele. Não é ele. E aí sai alguém da sala de choque dizendo: quem estava acompanhando o fulano de tal? E eu disse: eu.
olha, nós fizemos de tudo, mas ele já chegou aqui praticamente morto. Ficamos 40 minutos sobre ele, massageamos, fizemos de tudo. Eu sinto muito, não foi possível, não tinha mais jeito. Não sei se você já passou por isso, mas essas situações mostram como a gente não pode nada, como a nossa vida é um sopro, e como você pode ser como um rei, como Davi, tem muita grana, muita influência, tem muito conhecimento, você pode ter muitas oportunidades, muitas experiências, mas tem horas que Deus diz: essa situação não tem mais jeito. E nesse momento, é você contra o que Ele diz. Pode chorar, jejuar, é isso que eu vejo em Davi. E o negócio é tão grave, tão grave, tão grave, que os servos, quando veem que o menino morreu, eles estão em paranoia, porque eles pensam: se enquanto o menino estava doente, porém vivo, o nosso rei, o nosso patrão, ele estava quase em colapso nervoso, não comia, não bebia, não dormia. Se nós contarmos para ele que a criança morreu, ele vai pular da sacada do palácio, ele vai se matar, ele vai tomar chumbinho, ele vai cortar os pulsos. Há uma apreensão, porque aconteceu algo que não tem rei, não tem coroa que possa reverter. A criança morreu. Davi abandonou o trono para resgatar uma criança. Davi abandonou o trono para pegar sua fé, colocando ela no nível de maior intensidade que ele podia, para tocar o coração de Deus. E olha que interessante, quando você para de viver para lidar com as suas dores, você tem que abrir mão do seu propósito. Por isso que é importante a gente entender quando alguma coisa não tem mais jeito. Porque durante esses 7 dias que Davi ficou de luto, jejuando, sem comer, ele deixou de ser rei. É impossível conciliar o propósito que Deus tem para você com as suas dores, ou um ou outro. Ou você abre mão do propósito para lidar com as suas dores, ou você começa a ignorar suas dores para voltar a viver o propósito. Você nunca vai conseguir viver os dois ao mesmo tempo. Quando a vida te dá uma grande pancada, você como humano, você tem direito de parar um pouco para tentar se recompor. Mas você uma hora vai ter que tomar uma decisão, porque é impossível lidar com as suas dores e ao mesmo tempo viver o propósito de Deus na sua plenitude. Ou um ou outro. Para tentar resgatar o filho que Deus disse que ia morrer, para tentar reverter o quadro pessoal da sua família, ele teve que abandonar o trono. Ele teve que deixar a coroa. Ele teve que deixar de ser rei por 7 dias. E agora Davi percebe que os servos estão cochichando. A gente não é trouxa. Assim como eu percebi que aquele corpo que saiu era o corpo do meu amigo, ainda que as minhas emoções não queriam, Davi percebeu que a conversa dos servos estava estranha. O cochicho estava estranho. A alma dele já se ligou, morreu, acabou. Mas ele vai lá e pergunta: digam para mim, essa conversa que vocês estão tendo, o que aconteceu? Por favor me digam, a criança morreu, meu filho morreu. E a resposta dos servos qual é? Morreu. Mas espera aí, eu não orei, eu não jejuei, eu não me santifiquei, eu não abri mão do trono, eu não fiz a minha parte. Eu quero dizer para você que tem coisas que não tem mais jeito. Tem coisas que você pode fazer o que quiser. Se Deus fechou a porta, não tem mais jeito. Davi fez tudo. Jejuou, orou, pôs pano de saco, parou de comer, deitou no chão. Quando ele pergunta para os servos se era a criança que estava morta, a Bíblia diz que ele estava no chão. Mas é impressionante, irmãos, o meu coração pega fogo quando eu leio esse texto. E eu amo Davi,
De verdade, se tem uma pessoa que eu quero dar muito um abraço no céu depois de Jesus Cristo, é em Davi. Isso aqui é lindo, isso aqui é ouro, isso aqui é por isso que poucos recebem títulos, porque Davi era um homem diferente. Você quer que Deus te trate diferente? Seja diferentão, seja diferente, tão diferente que vai causar parafuso na cabeça das pessoas que olharem para você. Quando os servos dizem sim, seu filho morreu, ele se levanta do chão e ele simplesmente pede para preparar o seu banho, pede para trazer de volta as suas roupas reais. Ele vai se lavar, ele vai se perfumar. Isso é insano, isso é louco. Deus diz não, e ele se levanta, ele entende que acabou, não tem mais jeito. Ninguém nunca viu Davi nesse nível de humilhação. Em nenhum outro momento da vida dele você vai vê-lo 7 dias em um estado praticamente de depressão, largado no chão, sem tomar banho. Imagine o cheiro, imagine as unhas, imagine o hálito, imagine o cabelo. 7 dias sem tomar banho, deitado no chão. Imagine o rosto, imagine o semblante, imagine a figura. Ele desceu a um nível de humilhação que ninguém nunca viu. E ele não era um guardinha, ele não era um cozinheiro, ele era o rei. Ele era o símbolo maior de poder de uma nação. E ele não era um rei qualquer, era um rei que já teve vitórias como nunca antes. Um rei que já viu um Golias cair, um rei que já viu ursos e leões, um rei que foi ungido. Mas agora ele ouve de Deus não. Ele ouve de Deus, não tem mais jeito. A fé é uma ferramenta poderosa, irmãos. A fé cura um câncer. A fé abre uma porta que ninguém nunca abriu. A fé te leva para lugares que você nunca imaginou. A fé te faz suportar o que ninguém nunca suportou. Mas a fé, ela só é poderosa quando você luta a luta certa. A fé só é poderosa quando você batalha a batalha certa. E quando Deus diz, essa criança não vai nascer, você pode pegar toda a fé existente no mundo. Se Deus diz não, é não. Se Deus diz não, é não. Aí você diz, mas eu tenho um trauma, pastor, assim como o Davi. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso para o meu ministério, eu me revolto. Revolte-se até a hora, enquanto houver fôlego de vida. Mas a hora que Deus colocar um final, a hora que você olhar para um lado e para o outro e não houver mais saída, a melhor coisa que você tem a fazer quando Deus encerrar um assunto, é encerrar o assunto também. A melhor coisa que você tem a fazer é quando Deus colocar um ponto final numa situação, é também colocar um ponto final. A melhor coisa que você tem a fazer é quando Deus dizer basta, você também parar de falar disso e dar um basta. Eu vejo que Davi amou essa criança, mas quando a criança morre, ele volta a comer, ele volta a lavar o rosto. Davi nos dá uma aula sobre uma fé que não pode ficar debruçada sobre um caixão, uma fé que não pode esperar algo que acabou. Davi nos dá uma aula de uma fé que não sobrevive sem esperança. E se Deus acabou, não há o porquê ter esperança. Irmãos, notícias ruins vão chegar o tempo todo. É no WhatsApp, é no telefone, é pelo correio. Todos nós sempre aprendemos a lidar com boas notícias. Viemos à igreja para viver o sonho da nossa vida, o sonho da nossa juventude. Oramos para Deus realizar todos os nossos sonhos, porque a gente sabe e Ele é poderoso para abrir todas as portas. Fomos motivados a levantar as mãos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e é mesmo. Se Deus quisesse ressuscitar aquela criança, Ele ressuscitaria. Se Deus quisesse curar, mas o nosso Deus não é uma marionete na nossa mão.
ele tem a sua própria opinião, ele tem o seu próprio pensamento, ele tem a sua própria ideia, ele tem o seu próprio plano, e os caminhos dele são maiores do que os nossos. Então, em nome de Jesus, quando você olhar para uma situação e não tiver mais jeito, Deus está dizendo: tire sua fé desse caixão, tire sua fé desse velório e coloque sua fé no lugar certo, ainda que você não entenda, ainda que esteja doendo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: quando algo não tiver mais jeito, continue, porque ainda que eu encerrei uma história, eu continuo cuidando de você. Eu percebo que alguns de nós começam a viver uma vida fingindo que está tudo bem, e aí entra aquilo que mata a nossa fé, mata a nossa oração: os fingimentos. A gente tem um monte de coisa mal resolvida na alma, situações que Deus já desistiu e Deus não vai cuidar mais, mas a gente ainda insiste em martelar. São fotos dentro do armário da cozinha, são lembranças, são recordações, são coisas que a gente não deixa fluir, não deixa passar, a gente não enterra. É como Rispa, a mulher de Saul, que tem 3 filhos mortos pelos gibeonitas, e ao invés de enterrar os filhos, ela coloca o corpo dos filhos sobre uma pedra, e fica ali enxotando as aves de rapina, o corpo dos meninos apodrecendo, aos olhos nus, as aves vindo, mas ela diz: eu não vou enterrar. Quando Deus encerra algo, quando Deus diz: acabou, acabou, acabou. Legal que você orou, legal que você clamou, legal que você jejuou, parabéns para você, mas quem manda sou eu. Essa não é uma palavra que nós gostamos de ouvir, essa não é uma pregação que a gente gosta de ouvir. E quantos ainda não encerraram o luto por algo que é inútil? Há um trono vazio, há uma coroa abandonada, há um chamado, há um ministério. O luto de Davi demorou até a hora que Deus disse não. Quando Deus disse não, ele tomou banho, ele voltou a vestir a roupa real, e ele voltou para ser rei de uma nação, porque foi para isso que Deus o chamou. Não perca seu chamado perdendo tempo lutando com coisas que não tem mais jeito. Não perca seu chamado, não perca seu chamado brigando lutas que não tem mais jeito. Não perca a sua vida, seu chamado, sua família, travando lutas que não tem mais jeito. Qualquer um se ergue com uma porta aberta. Qualquer um se ergue quando Deus chega 4 dias depois de Lázaro morto, e Jesus diz: ei, retirem a pedra. Qualquer um se levanta. Quando há uma ressuscitação, quando um paralítico levanta da cadeira, quando um cego enxerga, quando um mudo fala, qualquer um começa a dizer: o meu Deus é vivo. Quando o fluxo de sangue acaba. Mas eu quero ver você adorar seu Deus quando você fica 7 dias no chão, e daqui a pouco você está com o caixãozinho do teu filho nos braços enterrando, e todo mundo vai dizer: cadê teu Deus? Cadê teu Deus? É isso que faz alguém ser comum e outros viverem o que ninguém vive. É isso que faz o céu bradar e dizer: lá vai Davi, segundo o meu coração. Todo mundo quer ser diferente, mas nós nunca agimos de forma diferente. Todo mundo quer viver um milagre sobrenatural, mas temos uma fé passiva, comum, igual. O que você faz quando Deus desiste de algo que você não quer desistir? O que você faz quando Deus encerra um assunto que você não quer encerrar? Você só é capaz de agradecer pelas portas abertas? Nós não somos capazes de agradecer pelas portas fechadas? Não somos capazes de celebrar pelos falecimentos? Quem é dono do falecimento? Não estou dizendo para você ficar dando risada num velório, mas quem decide recolher alguém? De onde vem a ordem para um coração parar de bater? De onde vem a ordem para um pulmão parar de inalar e exalar? De onde vem? Do inferno ou do céu? De onde vem? Me responda. E aí a gente olha para um parente que faleceu e a gente diz: eu não aceito
não aceito. Nós não aceitamos o que Deus decide. Quantos estão morrendo de depressão? Porque não conseguem aceitar o que Deus decidiu. E Deus diz: sinto muito por você, mas eu não vou mudar meu propósito. Você vai morrer com essa revolta, mas Deus sou eu, não você. Ponha-se no seu lugar. Eu sou o Senhor, você é um servo. Deus nunca nos deu autoridade para questionar suas decisões. Deus nunca na Bíblia nos deu o direito de olhar para Ele e dizer: o Senhor está errado. É por isso que Davi foi o que foi. Ele adulterou. Ele mandou matar o marido da Betseba, Urias. Mas Deus ainda assim o chama de homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque o pecado não é maior que o arrependimento. Na hora que ele foi provado em ficar com o seu ego e a vontade de Deus, ele diz: prepare meu banho, meu coração está destroçado. Meu coração está destroçado. Eu ainda tenho um velório para fazer. Eu ainda tenho uma criança para enterrar. Mas me preparem o banho, me preparem a minha roupa. Eu vou para a igreja. O primeiro lugar que Davi foi, não foi para o velório. Ele não foi cuidar dos assuntos fúnebres. Ele não foi ver o protocolo de enterrar a criança. Ele: me dê meu banho, me dê meu banho, vou lavar meu rosto, porque depois de 7 dias, meu rosto está marcado pelo luto e ninguém vai ver. Ninguém vai ver que eu estou mal. Eu não vou mostrar para as pessoas, porque não adianta eu dizer que estou mal, que eu estou bem, se eu alimento para as pessoas todo dia a minha revolta. Tem que lavar o rosto. Tem que lavar o rosto para você mostrar para a sociedade que você aceitou o que Deus fez. Tem que lavar o rosto para tirar a olheira. Tem que lavar o rosto para tirar as marcas de ruga da expressão. Ele lava o rosto, porque daqui a pouco todo mundo vai ver um pai que perdeu o filho, e o que vão ver vai dizer se ele aceitou ou não aceitou, se ele é submisso ou não é submisso. O que ele fez? Me dê minha roupa, vou lavar meu rosto. Eu vou para o templo. Ele não come antes de ir para o templo, ele vai para o templo. Por que ele vai para o templo? Para mostrar para o capeta, para o inferno, para o demônio, para os anjos, que apesar de estar doendo, apesar dele ter feito tudo, o que vale é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta você dizer que crê em Deus se não lava o rosto. Não adianta você dizer que crê em Deus se anda como um morto, como um zumbi, que anda como uma pessoa. Eu vou à igreja, como é que você está? Sabe como é, né? Eu ainda estou tentando superar. Lava o rosto. Deus nunca vai cobrar de você seus sentimentos, mas Ele sempre vai cobrar de você sua atitude. Quando Davi lava o rosto, quando ele pede roupa limpa, quando ele vai tomar banho, mesmo sabendo há segundos atrás que o filho está morto, ele não está desrespeitando a memória da criança, ele não está fragilizando a memória da criança, ele não está dizendo que não é nada, ele apenas está dizendo: eu estou quebrado por dentro, mas eu entendi que Deus está dizendo: não tem mais jeito. Por que falar desse assunto? Os servos perguntam para ele: meu senhor, enquanto a criança estava viva, o senhor não comeu, o senhor ficou no chão, e eu estou falando para o senhor que ela morreu. Eu não estou entendendo. Você está entendendo? Porque você é burro. Porque enquanto a criança estava viva, enquanto a criança ainda respirava, havia razão para eu orar, jejuar, para eu clamar. A hora que Deus tirou a vida dela, Deus acabou o assunto. A melhor coisa que eu posso fazer quando Deus acaba um assunto é acabar o assunto. Não me falem mais dessa criança, não me perguntem como eu estou me sentindo, não me perguntem se eu estou bem. Eu vou voltar para o lugar onde Deus me colocou. Eu vou para a igreja, eu vou me dar minha coroa, me dar meu cetro real, eu vou adorar a Deus, eu vou almoçar e depois eu vou voltar para o trono, porque é lá que Deus quer que eu esteja, a trancos e barrancos, com a alma aflita, com o coração apertado, com a cabeça a mil, mas eu vou retomar minha vida, porque eu não serei rebelde à vontade de Deus. Quantos estão mortos espiritualmente porque não entendem que algumas vezes tem coisas que não tem jeito? Como vai ser maravilhoso se a gente simplesmente celebrar as portas fechadas. Irmão, sem romance,
A criança morreu. Deus não respondeu o que ele queria. E se você não enfrentar a decepção, você vai ter o destino dela. Se Davi não enfrentasse a decepção, ele ficaria ali mais um mês deitado no chão. E sabe qual é o preço? Deus não vai parar de fazer o que Ele quer fazer simplesmente porque você está de greve. Se Davi dissesse: eu me nego a voltar para o trono, porque eu não estou bem resolvido, eu vou ficar aqui no chão mais um ano. Eu vou ficar aqui no chão mais um ano, porque não é possível. Deus ia falar: maravilha, você está abandonando o chamado, porque você não está entendendo o que eu estou fazendo. Eu vou levantar outro rei. Eu não preciso de você, Davi. Mas os meus propósitos vão continuar acontecendo com você ou sem você. Ou você aceita o que eu estou fazendo e vai, ou fica aí com pano de saco. Mas eu vou levantar outro, porque eu não vou discutir o que eu decidi. Porque você ainda está discutindo aquilo que Deus já decidiu? Porque você está tocando em assuntos que Deus já encerrou? Porque você está trazendo à tua memória, não que te dá esperança, aquilo que está te matando? Por que você faz questão de lembrar, de esfregar na sua própria cara os nãos de Deus? Por quê? Eu quero te dizer que tem coisas que não tem mais jeito. Tem coisas que não são mais possíveis de serem consertadas. Tem relacionamentos que já eram. Tem empresas que já eram. Tem palavras que foram liberadas que já era. Tem experiências que te feriram, que não tem mais o que fazer, já era, já foi. Mas pastor, eu orei, Deus fez alguma coisa? Deus não fez? Volta para o trono, lava o rosto e mostra para a sociedade que você está muito bem resolvido com aquilo que Deus decidiu. Lava o rosto, para de querer piedade, lava o rosto. Mas é uma criança morta, é uma porta fechada. Um perdedor e um vencedor são definidos por aquilo que fazem com as portas fechadas. Portas fechadas despertam reações em vencedores e em perdedores. Mude sua mente. Largue os caixões. Largue os defuntos. Largue. E eu vim aqui para te dar uma péssima notícia. Tem coisas que você se dedicou muito, mas não tem mais jeito. Tem coisas que você jejuou, mas não tem mais jeito. Tem coisas que você se consagrou, mas não tem mais jeito. Eu vim aqui te dar uma péssima notícia para a tua alma. Tem coisas que você disse: pastor, é tudo ou nada, eu vou para o monte. E Deus está dizendo: não tem mais jeito. Por que o capeta? Porque eu não quero. Porque isso não está no plano. E Deus está dizendo: até quando você vai abrir mão do propósito, se negando a pronunciar a morte daquilo que eu já matei? Até quando você vai abrir mão do chamado, se negando a pronunciar a morte? Você tem que dizer: 19 horas e 20 minutos, hora do óbito. Já está duro, já está apodrecendo. Você tem que dizer a hora do óbito. Até quando você vai se negar em dizer a hora da morte daquilo que Deus já matou? É hora de você declarar a hora da morte de tudo aquilo que está te tirando do reinado, de tudo aquilo que está tirando de você o trono. Não deixe o seu filho que Deus recolheu arrancar você do trono. Davi surpreende no meio da maior decepção de sua vida. Ele orou e Deus não respondeu. Ele clamou e Deus não respondeu. Mas no meio da maior decepção da sua vida, ele tomou uma decisão. E somente uma decisão vai tirar o tempo do luto. Sabe por que essa fase não foi? Porque você não decidiu. Vai hidratar seu rosto hoje. Vai hidratar seu rosto até as marcas dos 7 dias de choro saírem. Vai lavar o rosto nas águas do Espírito.
7 dias chorando marcou muita coisa. Vai lavar seu rosto. Vai trocar sua roupa. Essa roupa está fedendo. Essa roupa está fedendo. São 7 dias suando, se coçando. Vai tomar um banho. Não diga para mim que você confia em Deus estando com a mesma roupa do luto. Não diga para mim que você é submisso a Deus sem lavar o rosto. Não diga para mim que você confia na decisão de Deus se vestindo ainda como luto. Davi diz: eu vou voltar à minha vida, mas eu vou voltar com um cheiro novo, com uma cara nova, com uma roupa nova. Se você quer acessar um novo cômodo espiritual, olhe para mim, preste atenção nisso. A gente canta muito sobre coisas novas, a gente canta muito sobre fases novas, sobre experiências novas, relacionamentos novos. Se você quer acessar um cômodo novo, você não pode ir com a roupa velha, com o cheiro velho. Você tem que tomar banho, senão Deus não vai te dar esse novo cômodo. Ele não põe vinho novo em odre velho. Você precisa tomar uma decisão hoje: eu vou lavar meu rosto, e acabou. Acabou. Chega! Chega! Uma pessoa de fé, ela sempre vai ter o rosto desbotado, de tanto lavar. Chorei. Deus disse: não, lava o rosto. Clamei. Deus disse: não, lava o rosto. Uma pessoa de fé, ela sempre vai ter um rosto desbotado de tanto lavar, porque ela cura fácil, ela se levanta fácil. Tira a aparência de cansaço hoje. Tira todas as dores da sua alma. Você que está aqui dizendo: pastor, eu estou vindo à igreja porque eu quero um consolo. Eu quero que o Senhor me ajude a aceitar algo. Deus não vai te ajudar a aceitar, a decisão é sua. Ele não vai ficar se justificando para mim e para você. Ele é Deus. Ele não vai te dar explicação do porquê não fez como você queria. Ele não vai ficar te levando para o canto, pagando um café da manhã, para ficar se explicando. Ele é Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. E se você não tiver maturidade para lavar o rosto, o problema é meu, o problema é seu. Fiquemos a vida inteira morrendo, remoendo, vendo fotos, vendo cartazes, indo para cemitérios. Pastor, mas não, problema seu, Deus nunca vai te recriminar. Mas você não volta para o trono com roupa de pano de saco. Ou toma um banho, ou lava o rosto, ou pega a coroa, ou vai buscar, ou fique no chão. Ou fique no chão. O primeiro lugar que Davi foi o templo. Deus me trouxe aqui para dizer: volte a comer. Deus me trouxe aqui para dizer: eu tenho um encontro com você aqui agora. Volte a comer. Lava o rosto. Se você confia em mim, lava o rosto. Eu sei que está difícil, eu sei que o teu coração está em pedaços, eu sei que você tem um monte de coisa mal resolvida na sua alma, eu sei que você não consegue aceitar algumas coisas, mas decida lavar o rosto hoje. Tira esse semblante de dor, lava o rosto. Eu vou trocar suas roupas, eu vou tirar esse cheiro de traição, esse cheiro de depressão, esse cheiro de abandono, esse cheiro de solidão. Eu vou te dar uma roupa nova, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você tome uma decisão de sair desse chão. E Deus está dizendo: tem coisas que estão esperando apenas você pronunciar a morte delas para que a vida volte. Tem coisas, pastor, mas eu não posso abrir mão disso. Pode. Você pode perdoar uma pessoa que aos olhos dos outros é imperdoável. Você pode encerrar alguns assuntos que, por mais que eles gerem sensações, eles só te deixam no chão. Você fala deles no chão.
só te deixam no chão. Enquanto esse assunto está ali pairando em sua volta, o preço disso é você não voltar para o trono. Amizades que você está tentando reatar e não tem jeito. É o próprio Deus dizendo: eu tirei a liga, não dá mais liga. Você marca almoço, você viaja. Relacionamentos que Deus disse: eu fechei a porta, você não vai estar com essa pessoa mais. Mas você é teimoso, você gasta dinheiro, você pensa que a gente não está bem ainda porque falta isso, porque falta aquilo. Deus está dizendo: tolo, lava o rosto, parte para outra. Empresas que você trabalhou, foi humilhado, e Deus tem uma unção de empreendimento para você, ser um grande empresário, mas você é um revoltadinho que está lá no chão, tentando processar coisas que nem existem, tá lá, não trabalha na empresa há 10 anos, e fica de conversinha fiada com um funcionário que está lá no chão, e o trono vazio. O pastor, não é justo. O que é justo? Quem somos nós para dizer o que é justo? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Quem somos nós para dizer o que é certo? Quem somos nós para dizer o que é correto? É o que Jó diz: se eu aceitei o bem de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja. Deus só é bendito quando te dá. Deus só é bendito quando soma. Quando Ele tira, não. Quando Ele fecha a porta, não. Repita comigo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Levanta as mãos, diga bem alto: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diga mais alto: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então você vai comer hoje, você vai lavar o rosto hoje. Você não vai ser um ex coisa nenhuma, você vai ser um filho de Deus. Você vai vestir uma roupa limpa, você vai lavar teu rosto, você vai ter um cheiro de alguém que está banhado, higienizado. Deus vai restaurar suas unhas, Deus vai restaurar seus olhos. Você vai, ainda que não esteja bem resolvido aqui dentro, você não vai enfrentar essa vida como alguém que perdeu, mas vai enfrentar essa vida como alguém que anda com Deus e é submisso àquilo que Deus está fazendo. Vai lavar o rosto, vai sepultar os defuntos, vai pegar a fé e tirar do que aconteceu, porque a fé não é aquilo que aconteceu, a fé é sobre aquilo que vai acontecer. A fé não olha para trás, a fé olha para frente. Foguete não tem marcha ré, avião não tem retrovisor. Tem coisas que não tem mais jeito, mas o trono está lá, e Deus não acabou com você ainda. Feche os seus olhos agora. Se o Espírito falou com você, é hora de você lavar o rosto. Tem assuntos que acabam hoje, tem sentimentos que acabam hoje, tem coisas que você vai chegar em casa e vai jogar no lixo hoje, foto, lembrança. Tem gente que você vai bloquear do celular hoje, não é amanhã, é hoje. Tem histórias que vão acabar, não tem jeito, para de se enganar. Deus já matou isso, Deus já acabou, mas você não pode. O tempo que você está digerindo isso, o trono está vazio. Você não pode, você tem que levantar do chão, você tem que entender: se Deus acabou, eu também vou acabar. Se Deus não está fazendo, eu também não vou fazer. Eu só quero estar na vontade dEle. Vai falando com Ele, vai recebendo um renovo agora nas tuas vestes. Deus agora vai tirar todo esse aroma de dor, de luto. As pessoas que têm dó de você não vão ter dó mais. Deus está trocando a sua roupa hoje. Há um novo aroma, há uma nova leveza. Essa vida grudenta, essa vida suada vai passar para uma vida leve, uma vida perfumada, uma vida cheirosa. Oh meu Deus do céu, Deus está trocando agora essa pele oleosa, esse rosto enlutado. Afinal de contas foram 7 dias chorando sem parar. 7 dias. Eu sei que você fez o que pôde, eu sei que você se entregou da melhor forma, mas Deus está falando: filho, filha, eu estou fazendo isso para o teu bem. É porque eu te amo. Eu não te amo só quando abro uma porta, eu te amo também quando fecho. Eu não te amo só quando digo sim, eu também
também te amo quando digo não. Eu não te amo só quando acrescento, eu também te amo quando tiro. Eu não te amo só quando te ergo, eu te amo também quando te humilho. Ei, filho, nunca duvide do meu amor por você. Não é porque não está acontecendo como você planejou que eu te odeio. Não é porque não está acontecendo como você idealizou que eu te abandonei. Quando você não tiver resposta, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Quando não tiver mais jeito, confia em mim. Quando não tiver mais saída, confia em mim. Quando não tiver mais onde descansar, confia em mim. Porque eu amo você, Davi. Eu amo você. Seja um diferentão, seja um diferentão, seja um diferentão. Todo mundo fica pior quando acaba. Você vai voltar a comer, você vai voltar a se vestir, você vai voltar para o trono, porque você é diferentão. Sou eu que te sustento. O que te põe de pé não vem da terra, vem do céu. O que te põe de pé não vem dos homens, vem de mim. O que te levanta não vem das pessoas, vem de mim. Você é um diferentão. Você é aquele que quando todo mundo para, continua. Quando todo mundo desiste, você segue em frente. Quando todo mundo deita, você se levanta. É por isso que você é um diferentão. É por isso que eu te levantei para reinar. É por isso que eu estou colocando sobre a tua mão um governo. É por isso que você incomoda tanta gente. É por isso que você é tão perseguido. É por isso que para você tudo é mais caro, porque você é diferente. Você é aquele que quando eu encerro também encerra. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. The road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. She'd remain. We left like fools under stars that stay.